Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindo ao Ligados na Palavra desta semana. Estávamos aguardando você para continuarmos o estudo que estamos fazendo do livro do Apocalipse. O último livro da Palavra de Deus, que está ali como um sumário de toda a mensagem, de todos os ensinamentos. Semana passada começamos a estudar as 7 cartas, as 7 mensagens que Jesus enviou aos 7 períodos da história cristã. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Mas antes, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, como é bom, Senhor, termos o privilégio de estarmos agora na Tua presença para pedir a Tua iluminação através do Espírito Santo e estudarmos a Tua palavra, Senhor. Essa carta de amor que Tu escrevestes não só para nos ensinar, mas também para nos dar esperança, para nos confortar, nos consolar e nos mostrar que Tu tens um futuro eterno, glorioso para cada um de nós. Pai querido, vem estar conosco através do Espírito Santo, que Ele nos guie através da Tua palavra, que Ele nos mostre a Tua vontade, a Tua verdade e que ela nos motive, Senhor, que ela haja em nós de tal maneira, Pai Santo, que o Teu caráter possa ser visto em nós, Pai. Que através do Espírito Santo possamos ser transformados, moldados por Ti, de acordo com a Tua vontade. Vem estar conosco, coloca Teus anjos à nossa volta, esteja, Pai Santo, de uma forma toda especial com cada um desses queridos que nos acompanham através da internet, nesse estudo do livro do Apocalipse. Trabalha, Pai Santo, na mente e no coração de cada um tem suas necessidades, suas lutas, suas dificuldades, seus planos, seus sonhos. Entregamos tudo em Tuas mãos de amor, para que a Tua vontade prevaleça, Senhor, na vida de cada um de nós. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Muito bem. Continuando o estudo que nós começamos na semana passada sobre as 7 cartas de Jesus, ou mais especificamente, 7 cartas que Jesus manda às 7 igrejas da Ásia, que nós já entendemos que essas igrejas são igrejas geograficamente estabelecidas, que existiam nos dias de João, mas que Jesus escolheu essas 7 pelas características que elas tinham e por essas características serem muito semelhantes às características dos diferentes períodos da história cristã, da história da igreja. Nós começamos vendo na semana passada, focando aqui na tela, nós vimos a igreja de Éfeso, a primeira carta para a igreja de Éfeso, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja desejável, doutrina pura, do ano 31 ao ano 100, mas já tinha alguns problemas também, já tinha ali a doutrina dos nicolaítas, ou seja, pessoas que acreditavam que aquilo que se faz através do corpo não é pecado. E a segunda igreja, o segundo período, do ano 100 ao ano 313, a igreja de Esmirna. Satanás ali começa a matar cristãos. E nós vemos nesses 2 séculos uma matança indiscriminada de cristãos, até que em 313, Constantino, o imperador Constantino, assina um edito, um decreto, de Milão, proibindo a matança de cristãos. Aí passamos para o 3º período da história cristã. A mensagem endereçada à igreja de Pérgamo. Pérgamo vai de 313 a 538. Ali Satanás muda de estratégia. Ele não mata mais cristãos, mas ele contamina a doutrina de Cristo. Ele começa a perverter a doutrina, trazendo pessoas não convertidas para dentro da igreja e unindo a igreja
ao Estado, casando a igreja com o Estado. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo vendo as 4 últimas cartas, as 4 últimas igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, conforme a gente vai ver a seguir. Nós partimos hoje da igreja de Tiatira. Tiatira é a carta mais longa, a cidade menos importante de todas as 7. Se nós fizéssemos um gráfico do cristianismo nessa época, o gráfico seria decrescente. Se nós estivéssemos vindo com a história cristã, nós viríamos numa linha descendente, mas a época de Tiatira, o período mais longo de Tiatira, a carta de Tiatira é o período mais longo da história, o cristianismo vai no fundo do poço. E hoje Tiatira é a atual Akiaçar, na Turquia. E Jesus se apresenta da seguinte maneira para a igreja de Tiatira, que vai do período de 538 a 1517. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tiatira era de apostasia, de afastamento total e absoluto de Deus, porque em 538 o imperador Justiniano assinou um decreto dando amplos poderes ao papado, ao chefe da igreja de Roma. E isso se estende até 1517. Esse período de praticamente 1000 anos é o período da perseguição religiosa, da Idade Média, da Idade Escura. A própria história chama esse período de Idade Escura. Para esse período, Deus, Jesus mais especificamente, se apresenta como aquele que é o Filho de Deus, porque nessa época, em Tiatira, se cultuava Apolo, o filho de Zeus. Zeus era o deus dos deuses e Apolo era cultuado também na pessoa de cada imperador, porque a crença em Tiatira é que cada imperador era um instrumento do deus Apolo. Então, por isso Jesus se apresenta como aquele que é o Filho de Deus, do Deus verdadeiro. E ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele me conhece totalmente. Ele me sonda, ele sabe exatamente quem eu sou. E ele tem os pés semelhantes ao bronze polido, ou seja, ele é imutável, ele é eterno. Isso demonstra a estabilidade de Deus, né? Mas é um período, o período, provavelmente, o período mais negro da história da igreja, da história do cristianismo. Aqui, as ruínas do templo de Apolo, filho de Zeus, por isso Jesus se apresentou como sendo o Filho de Deus, do Deus verdadeiro. E, curiosamente, Tiatira era uma igreja bastante ativa, que trabalhava bastante, muito preocupada, muito comprometida com o bem-estar do próximo, atendiam a questão social, eram missionários também, só que Tiatira tinha um grave problema, que nós já vamos ver na sequência. E Jesus continua dizendo para Tiatira, como ele diz para cada período e como é uma mensagem para nós também. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, Tiatira, esse período negro da história do cristianismo, a igreja de Tiatira era uma igreja que trabalhava, que servia aos interesses da igreja, cada um servia ao seu próximo. O problema não estava nos fiéis de Tiatira,
mas em quem Tiatira tolerava, aceitava no seu meio. E é isso que Deus nos diz lá no verso 20 do capítulo 2. Ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quem era Jezabel? Jezabel, em 1 Reis, nos capítulos 16 a 21, nós vemos a história dessa mulher, que foi uma princesa de Israel. Ela era uma princesa pagã que casou com o rei Acabe, rei de Israel. Ela era filha do rei de Tiro. E Tiro, lá em Ezequiel 28, era a figura, é a ilustração de Satanás. Ela era filha desse rei. E ela praticou todo tipo de prostituição, de imoralidade em Israel, de idolatria. Ela mandou construir vários templos por todo Israel, templos pagãos. Ela mantinha 850 profetas falsos. Ela matava os profetas de Deus. Ela foi o personagem mais infame de todo o Velho Testamento, foi Jezabel. Agora, a quem que ela representava nos dias de João? Por que João usa esse nome para ilustrar uma situação que Tiatira enfrentava, uma situação que a igreja de Tiatira tolerava, suportava? Porque esse é o período, veja, Jezabel, nós já vimos, mulher em profecia, é igreja. Quando nós estudamos alguns símbolos, nós vimos isso. E Jezabel representa uma igreja, a igreja dominante desse período, a igreja de Roma, que ensinava os servos de Deus a praticarem prostituição. De que forma? A adorarem outros deuses, a colocarem obras no lugar do sacrifício de Jesus, a prática da venda de indulgências, a substituição do nosso único intercessor e mediador, que é Jesus Cristo, por homens como aqueles que eram declarados santos declarados com o mesmo poder que Jesus Cristo, colocando as obras no lugar do sacrifício de Jesus. Então, Jezabel aqui representa a igreja de Roma, que prostituiu, que perverteu os ensinamentos de Cristo e a figura de Cristo diante do povo de Deus. Foi um tempo de terrível perseguição religiosa, em que as pessoas não podiam ter a Bíblia. A Bíblia foi tirada da mão do povo, nós vimos isso lá em Daniel. E então o que prevalecia eram os dogmas, eram os decretos da igreja de Roma. E aqui, por isso, Deus está advertindo, está apontando a falta grave de Tiatira, que era suportar essa situação, era se acomodar a essa situação. Como nós já comentamos, a Jezabel de Tiatira representa a igreja de Roma, que adulterou e prostituiu os ensinamentos de Jesus e substituiu o sacrifício de Jesus por obras humanas, por penitências, por sacrifícios, enfim. Tentaram substituir o divino pelo humano. Criaram um sistema paralelo de salvação. Substituindo a palavra de Deus, a Bíblia, a carta que Deus escreveu para nós, pela tradição da igreja, declarando que a tradição é superior à palavra de Deus. Que homens aqui na terra têm tanto poder quanto o próprio Deus. Que homens aqui na terra são substitutos, são vicários
de Jesus. E aí ele adverte da seguinte maneira nos versos 25 a 28. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Veja aqui. A mensagem central do Apocalipse, como nós vimos no primeiro dia que começamos a estudar esse livro, a mensagem central é a segunda vinda de Jesus. E nós já vimos aqui, para cada período existe uma menção à segunda vinda de Jesus. Aqui, essa menção é bem clara. Ele diz, conserva o que tens até que eu venha. Conservar o quê? A pureza do Evangelho. O relacionamento com Jesus Cristo. O estudo da palavra de Deus. Conservar aquilo que Jesus concedeu aos seus filhos, o seu sacrifício, os seus ensinamentos, relacionamento com Ele. Até quando? Até que Jesus volte a essa terra. E ao vencedor, como sempre, as promessas sempre são para os vitoriosos. E vitoriosos nós precisamos ser a cada dia. E lá ele diz, e ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras. Quem for fiel a mim até o fim, aí vem a promessa. Aí esse vai receber um cetro de ferro, né? Ou seja, vai estar com Jesus. E aqui no final ele promete, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 22:16 diz que a estrela da manhã é Jesus Cristo. Andar com Jesus a cada dia aqui nesse mundo, ser fiel até o fim, para que então nós possamos estar com Ele pela eternidade sem fim. E no próximo período, a igreja de Sardes. Sardes foi uma cidade fundada no século XII, antes de Jesus nascer, e ela foi capital da monarquia lídia. A monarquia é uma das monarquias mais ricas do mundo antigo. E lá, inclusive, se acredita que foi nesse local que as primeiras moedas metálicas foram cunhadas. E ali, a mensagem para a igreja de Sardes, que é a época da Reforma Protestante. A igreja de Sardes tem um período bem curto, vai de 1517 a 1798. E Jesus se apresenta da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, ele diz. Veja, como no período anterior, o que predominava naquele período eram os ensinamentos da igreja de Roma. Agora aqui, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, como aquele que tem a plenitude de poder. Ele se apresenta para nos mostrar que não é uma igreja que nós devemos obedecer, não são os dogmas, os decretos da liderança de uma determinada igreja, mas nós devemos adorar e obedecer o nosso Deus verdadeiro. É Jesus que comanda todo o universo, é Jesus que comanda a sua igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que comanda a vida de cada um de nós, que tem o controle sobre a história da nossa vida, da nossa terra. Por isso ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. 7 no Apocalipse representa a plenitude, a perfeição de Deus. Ele se apresenta dessa forma para combater o que estava acontecendo no período anterior, porque aqui é o período em que Lutero
um monge da Igreja de Roma, ao estudar, ao não concordar com a prática da venda de indulgências, ele se volta de uma forma mais determinada para a Bíblia, e ele vê que aquilo que a Igreja de Roma pratica não se enquadra, não se harmoniza com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. E ele começa a contestar essa questão, até que ele debateu amplamente a questão da venda de indulgências. Ele se voltou para o livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ele se maravilhou quando ele leu lá em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ali ele entendeu que a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus e não por obras, conforme a Igreja de Roma pregava e ainda prega. E ele então, apesar de ser advertido, ele não se retratou e por isso ele foi excomungado. E a partir daí então, começa a Reforma Protestante. Esse é o período da Igreja de Sardes. Essa Reforma Protestante tem o nome protestante porque os protestantes iniciais protestavam contra os ensinamentos da Igreja de Roma, protestavam contra os dogmas estabelecidos pelos concílios da Igreja de Roma. E Jesus, continuando no verso 1, ele diz para Sardes o seguinte: tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Por quê? Veja só, apesar do período ser curto, a gente pode tirar muito ensinamento dessa carta. Nós temos uma Bíblia só. Se nós temos uma Bíblia só, existe a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. Alguma variaçãozinha na católica. Mas, na essência, nos 66 livros que a Bíblia evangélica e a católica têm em comum, o ensinamento é o mesmo. A mensagem é uma só. Se nós temos uma Bíblia só, se a mensagem é uma só, por que nós temos milhares de igrejas? Segundo os últimos levantamentos, cerca de 44 mil denominações religiosas ditas cristãs. Isso só dentro do cristianismo, não levando em conta as demais religiões, como o islamismo, como o budismo, hinduísmo, existem várias grandes religiões, uma delas o cristianismo. Dentro do cristianismo, milhares de denominações religiosas. E essa divisão, essa cisão do cristianismo começou nesse período, com a época da Reforma. E é por isso que Deus diz que Sardes tem nome de que vive, mas está morto. Esmirna, lá na segunda carta, a segunda mensagem, Jesus elogia Esmirna, dizendo que Esmirna reviveu. Parecia morta, mas reviveu, em função da perseguição religiosa. E aqui é ao contrário. Apesar do despertamento para conhecer a palavra de Deus através de Lutero, o que aconteceu na sequência foi que as igrejas que foram surgindo como dissidência da Igreja de Roma, a primeira delas a Igreja Luterana, e na sequência surgiram todas as outras que nós conhecemos, elas foram estacionando, inclusive o próprio Lutero, que ao invés de continuar procurando e pesquisando na palavra de Deus as outras verdades, as outras colunas da verdade, os outros ensinamentos, Lutero estacionou naquela coluna da justificação pela fé. Foi só essa única verdade que ele resgatou.
As demais, umas duas ou três colunas, dois ou três pilares da verdade que foram mostrados, mas as igrejas que foram surgindo foram estagnando, foram se acomodando dentro daquilo que achavam como certo. Saíam da igreja de Roma, fundavam uma nova igreja, mas sem estar estribada na palavra de Deus. Por isso que Deus diz aqui que esse período, a igreja de Sardes, é como se ela tivesse morta. Sardes não tinha nicolaíta, não tinha doutrina de Balaão, não tinha Jezabel, mas tinha essa questão de como se fosse uma anestesia espiritual, um torpor espiritual, melhor dizendo, que provocou a morte das doutrinas cristãs, porque eles não deram continuidade àquilo que Deus estava levantando, porque o movimento de reforma foi um instrumento de Deus para resgatar a sua palavra, que no período anterior, no período de Tiatira, tinha sido queimada em praça pública. No período anterior, as Bíblias passaram a ficar acorrentadas nas bibliotecas dos conventos. E agora, com o movimento de Lutero, voltando para a Bíblia, né, houve uma movimentação nesse sentido. Só que logo no início estacionaram, não continuaram o processo de resgatar as verdades bíblicas. Por isso que Deus chama a igreja de Sardes de uma igreja morta. E aí ele diz para Sardes, no capítulo 3, versos 2 a 3, 5 a 6, "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida." Esse texto é maravilhoso. Aqui, assim como ele fez com Tiatira, ele está advertindo esse período, ou a igreja de Sardes, para que guarde aquilo que já recebeu, ou seja, a pureza doutrinária, a pureza do Evangelho, que mantenha um relacionamento com Cristo. E ele, mais uma vez, ele faz menção à segunda vinda de Jesus. E aqui ele acrescenta, ele diz, se você não se arrepender, se você não se voltar para mim, eu vou voltar e eu virei como um ladrão, ou seja, eu venho de surpresa, o ladrão não manda avisar. Ele usa o elemento surpresa para ser bem sucedido, e é assim que é comparada a volta de Jesus na Bíblia. E ele diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Quem é o vencedor? Veja, a maioria das igrejas fica muito voltada para aquilo que a igreja já foi, pelas glórias do passado, a origem da igreja, como ela surgiu, né? Mas para Deus isso não tem valor nenhum. Tanto assim que ele diz que a igreja de Sardes achava que estava viva, mas estava morta. Para Deus, os vitoriosos são aqueles que vencem a cada dia. Ou seja, o meu relacionamento com Deus tem que ser a cada dia. O meu relacionamento de ontem não serviu para hoje. O relacionamento que eu tive com Deus hoje não serve para amanhã. Da mesma forma que você se alimenta a cada dia, que nós alimentamos a nossa natureza carnal a cada dia, nós precisamos alimentar a nossa natureza espiritual. Então, quem são os vencedores? Aqueles que vão receber vestiduras brancas, ou seja, a justiça de Cristo, e que terão o seu nome escrito no livro da vida. E ele diz aqui que esses, de modo nenhum, terão o seu nome apagado do livro da vida. Por quê?
porque eles são fiéis a cada dia. A salvação é um processo, ela não é pontual, ela não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano, não tem data de salvação. Ela é um processo, é o processo de uma vida inteira. Então, quem serão os vitoriosos? São aqueles que são fiéis, leais a Deus a cada dia, que buscam esse Deus, que estudam a sua palavra, que mantêm comunhão com Deus a cada dia. Até quando? Até o fim da sua vida, ou até o dia da volta de Jesus. E agora nós entramos no sexto período da história cristã. A carta que Jesus mandou para a igreja de Filadélfia, a atual Alaseir, também na Turquia asiática. Algumas ruínas da antiga Filadélfia e a Filadélfia atual. Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia o período de reavivamento espiritual. Veja, o que nós vimos até agora, recapitulando o que nós vimos hoje, Tiatira era de apostasia, afastamento total e absoluto de Jesus e dos seus ensinamentos. É o fundo do poço da igreja cristã. Quando é que isso aconteceu? Quando a igreja de Roma, através de um decreto do imperador Justiniano, assume a liderança do cristianismo. Quando a igreja de Roma passa a substituir a Bíblia pela tradição, começa a substituir o sacrifício de Jesus por obras, e foi a derrocada da igreja cristã. Mas no período seguinte, Jesus se apresenta como aquele que é a testemunha fiel, que é aquele que tem a verdade, mostrando para nós que não é uma igreja que dita regras, não é o que a igreja ensina que nós devemos seguir, mas sim a sua palavra e os ensinamentos de Deus. Agora, na época da Reforma, na igreja de Sardes, apesar do movimento de volta para a Bíblia, começou muito bem, mas terminou, caiu no vazio, a tal ponto que os protestantes hoje praticamente não protestam mais. Está tudo em paz. A igreja está em paz com o mundo. Não está oferecendo nenhuma resistência. A igreja de Sardes nos mostra esse período da igreja de Sardes. Através desse período, Jesus nos mostra a conformidade da igreja com o mundo, né? A igreja, por isso que nós ainda estamos aqui nesse mundo, porque a igreja não está fazendo muita diferença em relação às coisas do mundo. E agora, no período da igreja de Filadélfia, a época do reavivamento, para Filadélfia não tem reprovação. É uma igreja, um período bastante curto, de 46 anos, mas muito precioso, muito rico para a igreja. Vai de 1798 até 1844. E Jesus se apresenta para esse período dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, mais uma vez, ele se apresenta por causa da necessidade dessa igreja, desse período, que vinha sendo conduzida por uma igreja, por homens. E agora ele mostra que ele tem o poder, ele conduz todas as coisas, é ele que tem a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Não são líderes humanos, não são igrejas que vão ditar normas para o seu povo, mas ele está no controle. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador.
E assim ele fala no capítulo 3, no verso 7, quando ele diz para a igreja de Filadélfia, ele diz no verso 8, que ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei quem você é. E está diante de ti uma porta aberta. Que porta será essa? Apocalipse 11:19 nos diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Nesse período, abre-se uma porta não só para a pregação do evangelho aqui na terra, porque é o período de grandes pregadores, de um grande reavivamento, através do despertamento para a volta de Jesus. Guilherme Miller, nesse período, anunciando a volta de Jesus, vários reformistas pregando o evangelho, trazendo as pessoas de volta para a Bíblia. E ao mesmo tempo que essa porta, essa oportunidade se abre aqui na terra para a pregação do evangelho, é o período das sociedades bíblicas, em que as Bíblias começam a ser impressas outra vez em vários idiomas. Abre-se também uma porta lá no céu. Essa porta lá no céu, só Jesus pode abrir. E essa porta se abriu, segundo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela se abriu em 1844. Quando começou o juízo lá no céu. Então, essa porta está aberta porque Jesus ainda intercede por nós lá no céu. Nós ainda estamos vivendo em tempo de salvação. Ainda dá tempo de se arrepender, de ser vigilante. Ainda dá tempo de ser fiel a Deus, de ser leal aos seus ensinamentos, de manter um relacionamento íntimo com Deus aqui nessa terra, para poder estar com Ele lá no céu. Essa porta lá no céu ainda está aberta. Ela só vai fechar quando Jesus terminar a intercessão. Ela só vai fechar quando Jesus concluir o juízo que ele começou em 1844. O juízo, o inquérito, a investigação sobre a vida de todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E serão julgados todos os que têm o nome e que permanecem com o nome lá. Esses serão os vitoriosos. Esses são aqueles que buscam a Deus a cada dia. É disso que você e eu precisamos. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos de confrontar, comparar a nossa crença, a nossa fé com assim diz o Senhor, com a palavra de Deus. Porque o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas dele. Fomos criados por ele para vivermos com ele. É Ele que sabe o que é melhor para nós. E essa porta permanece aberta. Por isso é motivo de alegria para nós, de esperança. Ainda dá tempo. Tanto você quanto eu, e todos nós que aqui estamos ainda vivendo nessa terra, temos a possibilidade, nós podemos um dia sermos cidadãos do reino de Deus. Se nós priorizarmos as coisas de Deus aqui nessa terra. Se nós vivermos aqui nessa terra pelos valores lá do céu, pela escala de valores de Deus, pelos princípios desse Deus de amor. E ele faz uma advertência para a igreja de Filadélfia. Ele diz: tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo sendo um grupo pequeno, dos grandes pregadores, dos grandes reavivadores desse período, eles mesmo sendo um grupo pequeno, foram fiéis a Deus. Deus sempre teve um remanescente fiel e ele está elogiando esse remanescente fiel.
Apesar de terem pouca força, pelo número reduzido, não negaram a sua palavra e não negaram o nome de Deus, continuaram fiéis a Ele. E Ele diz, assim como você foi fiel a mim, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, se veja que quanto mais vai se aproximando o fim da história da Terra, ele vai intensificando os alertas sobre a volta dele. Para Tiatira, ele disse que vinha, que estava voltando. Para Sardes, ele disse que viria como ladrão. E agora para Filadélfia, ele diz, eu venho sem demora, está próximo a minha volta. Por isso, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é a coroa? A coroa da vitória. Né? Nos tempos de João, os atletas, quando ganhavam uma competição, eles ganhavam uma coroa de flores. E nem todos que corriam, nem todos que competiam, ganhavam essa coroa. Agora, para sermos cidadãos do reino de Deus, nós precisamos receber essa coroa. Na corrida da salvação, não dá para ficar em segundo lugar. Todos nós temos que chegar em primeiro. Todos nós temos que estar entre os vencedores, entre os vitoriosos. Quem são os vitoriosos? Nós estudamos isso na semana passada. São aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Aqui não foi destacado nos períodos, porque foi enfatizado bastante no primeiro estudo sobre as 7 igrejas. Todos os vitoriosos são aqueles que dão ouvidos ao que o Espírito Santo diz ou mostra para cada um de nós. E a promessa para a igreja de Filadélfia. Ele diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Filadélfia, no século 17 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto e foi totalmente destruída. E ele promete aqui, em função, ele usa as circunstâncias do lugar, da cidade, da igreja, as características, ele promete aqui que o vitorioso, que o vencedor, vai ser como uma coluna no santuário celestial. Vai estar lá para sempre, sem ser abalado, vai ser... estará com Deus pela eternidade sem fim. E ele diz, sobre ele colocarei o nome do meu Deus. O nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Quem é que vai ser como uma coluna no santuário de Deus? Aquele que permitiu que o Espírito Santo o transformasse, o santificasse, a tal ponto que esse desenvolveu um caráter muito parecido com o de Deus. E esse também vai receber o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, que ela vai descer da parte de Deus, conforme a gente vai ver no capítulo 21 do Apocalipse. E aí nós chegamos agora no último período, a igreja de Laodiceia. Laodiceia foi fundada pelo Seleucida da Antíoco, cuja esposa era Laodice. A gente já conversou aqui sobre eles. E ele, numa homenagem à esposa, colocou o nome da cidade que ele fundou de Laodiceia. Laodiceia significa o povo do julgamento, ou o povo que está sendo julgado, pelo período que ela abrange. Laodiceia, o período de Laodiceia começou em 1844 e não tem fim. Ela se estende até a segunda vinda de Jesus. A igreja de Laodiceia é a igreja do tempo presente. Por isso ele se apresenta da seguinte maneira:
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É lindo esse texto. Ele se apresenta como o Amém. Por quê? Porque é o final da história, da nossa história na Terra. É o tempo que nós estamos vivendo. Por isso, a mensagem do Apocalipse, conforme nós já lemos, é para o povo do tempo do fim. E Laodiceia é a última igreja, é o último período. Nós já vimos, quando estudamos o livro de Daniel, que a última profecia com data se encerrou em 1844. Nós estamos agora vivendo um tempo indeterminado, um tempo em que estamos às portas da volta de Jesus. E por isso ele diz que ele é o Amém. O Amém você diz quando você termina a oração. Então agora está terminando a mensagem. É o último período do povo de Deus sobre a face da terra. A testemunha fiel e verdadeira. Ele é fiel, ele é a verdade. E ele também é verdadeiro ao falar da real situação de Laodiceia. Ele vai mostrar o caos que é Laodiceia. Laodiceia não tem elogio, só tem reprovação. A pior advertência de Deus em toda a Bíblia é feita para o povo de Laodiceia, para nós que vivemos aqui no tempo do fim. Ele é o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas por ele. Laodiceia, uma igreja morna, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é tremendo. Você viu o que Jesus escreveu para nós, para você e para mim? Qual é a situação de Laodiceia? Aquilo que nós comentamos ainda há pouco. Laodiceia é o período em que o povo de Deus está vivendo em conformidade com o mundo. Não é frio a ponto de rejeitar um relacionamento com Deus, mas também não é quente a ponto de se comprometer e de fazer a diferença. Se relaciona com Deus, frequenta uma igreja para satisfazer a necessidade que o ser humano tem de Deus, mas não leva as coisas tão a sério assim. Por que Jesus usa essa figura da mornidão? Porque Laodiceia era uma cidade bastante rica e tinha uma faculdade muito famosa em Laodiceia que produzia um colírio chamado pó frígio, que eles diluíam em água e usavam como colírio. E em Laodiceia existiam várias fontes de água mineral. E muitas dessas fontes, elas vinham da montanha em água bastante quente. Só que quando chegava em Laodiceia para abastecer a cidade, essa água era morna. E os laodiceanos, eles usavam essa água morna para provocar vômito, porque a água morna provoca vômito. Então Jesus usa aquilo que era conhecido no lugar para nos advertir. A água morna provoca náusea. A conformidade da igreja com o mundo, do mundanismo com o cristianismo, provoca náusea em Deus. Ou você é cristão, ou você não é. Se você se diz cristão, mas vive como uma pessoa não cristã, ele diz: eu vou lançar você diante de mim, eu vou vomitar você da minha boca. Mas
ele faz o diagnóstico do período, ele faz o diagnóstico da igreja de Laodiceia, ele faz o diagnóstico de nós cristãos que vivemos o último período da história da Terra, mas ele faz também uma prescrição, ele aconselha, ele receita um remédio. E ele ainda continua radiografando a situação de Laodiceia. Por que Laodiceia é do jeito que é? Ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade tão rica que quando eles também foram atingidos por um terremoto, o povo, as pessoas que moravam lá, tinham tantos recursos que eles não aceitaram a reconstrução da cidade através do Império Romano. Eles mesmos patrocinaram essa reconstrução. E aqui ele usa essa figura para ilustrar o estado espiritual, a situação espiritual dos cristãos que vivem o último tempo da história cristã. Ele diz: você pensa que você é rico porque você conhece a Bíblia? Você pensa que você é rico porque você frequenta uma igreja? Ele diz: você é cego, a situação é tão caótica, é tão triste, que você nem consegue se enxergar, que você nem consegue reconhecer as suas falhas. Você não consegue reconhecer a necessidade que você tem de mim. Você não consegue reconhecer a necessidade de crescimento, de amadurecimento espiritual. Ele diz: você é infeliz. Algumas traduções ele diz: você é desgraçado. Não é que Jesus esteja com raiva. Ele está com pena. Ele tem dó de Laodiceia. Ele diz: você é miserável, a miséria espiritual. A riqueza material é muito grande, mas a miséria espiritual. Por quê? Porque não busca esse Deus como deveria, não vive a vida cristã como deveria. É pobre, é cego, é nu, acha que está bem vestido, mas precisa da justiça de Cristo. O que veste são trapos de imundície. Por isso, ele aconselha o remédio. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A situação de Laodiceia é a pior da história cristã, porque não sofre agora perseguição nenhuma, tem acesso à palavra de Deus, tem liberdade para frequentar igrejas, para viver a sua fé, mas é uma situação de acomodação, é uma situação de conformidade com as coisas de fora da igreja, com as coisas que não têm relação com o reino de Deus. A prioridade de Laodiceia não é o reino de Deus. A prioridade de Laodiceia é a aparência, é se mostrar cristão, apesar de não viver como tal. E ele diz: eu aconselho, se você quer saúde espiritual, se você quer salvação, compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é esse ouro refinado pelo fogo? O ouro, para ser tornado puro, ele é colocado no fogo. E o ourives, ele só retira do fogo quando
Obviamente que ele coloca e retira, mas ele só encerra esse processo de colocar e retirar o ouro do fogo quando ele consegue se ver refletido no ouro. Só quando a imagem do ourives é refletida no ouro é que o ouro está pronto. O ouro refinado pelo fogo é a fé, é a confiança, é a entrega total e absoluta nas mãos de Deus para que Ele possa fazer de mim e de você também uma nova criatura. Uma criatura à imagem e semelhança de Deus. E Ele dá um outro remédio. Ele manda vestir vestiduras brancas para que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez. Porque Jeremias 2:22 nos diz que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, que nem que a gente se lavasse com potassa, com sal grosso, a gente conseguiria tirar a mancha do pecado, a gente conseguiria mudar a natureza pecaminosa. As vestiduras brancas representam a justiça de Cristo, para cobrir essa imundície que sou eu longe de Jesus. Tudo isso aqui é trapo de imundície. Por isso que quando Jesus foi perguntado o que nós devíamos fazer para herdarmos a vida eterna, a resposta dele foi nascer de novo. E para nascer de novo, nós precisamos aceitar o seu sacrifício. Nós precisamos aceitar o poder da sua graça. Mas ele receita mais um remédio. Que isso implica nos dois outros, no ouro refinado pelo fogo e nas vestiduras brancas. Ele receita colírio para ungir os nossos olhos. E o colírio é o discernimento, o entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Por isso que o tempo inteiro, para cada período, ele advertiu: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vimos nesse capítulo duas portas. Nós vamos ver na sequência Jesus falando de uma segunda porta. Já vimos da porta que está aberta lá no céu, ou seja, o tempo de salvação ainda está aí, disponível para nós. Nós ainda temos salvação, porque a porta está lá, aberta no céu. Jesus ainda está diante de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. Mas existe uma outra porta que só você pode abrir. E ele diz isso no capítulo 3, versos 19 a 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está nos disciplinando, ele está nos advertindo, porque ele nos ama. E a Bíblia diz que ele não quer, ele não pode nem pensar que algum dos seus filhos se perca. Isso é uma situação que ele não considera. Ele quer todos os seus filhos com ele. Por isso ele está nos advertindo. Por isso ele está sendo tão duro conosco nessa mensagem de Laodiceia. E aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em Laodiceia, as pessoas trabalhavam muito. Por isso eram tão ricas, mas trabalhavam bastante durante o dia. Então a principal refeição era a ceia, era o jantar. Porque de manhã era uma comida rápida, na hora do almoço também. Agora a ceia levava várias horas. Então é isso que Jesus quer com você e comigo. Ele não quer ficar pouco tempo. Ele não quer só ficar com você, ele quer casamento, ele quer ficar para sempre. Ele diz: se você abrir, ele te ama tanto que ele valoriza a tua escolha, ele respeita a tua individualidade. E por isso ele diz: eu estou suavemente batendo a porta. Jesus não arromba portas.
Quem faz isso é Satanás. Jesus não impõe a sua presença. Jesus não força, ele diz na palavra, ele diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então ele está, desde que você foi gerado, ele está batendo a porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar. Ele vai entrar, vai fazer a mudança que é necessária e vai permanecer. Ele quer ficar com você para sempre. Foi para isso que você foi criado. Você não foi criado para ser um cidadão desse mundo. Você foi criado, esculpido, moldado por Deus, pelas mãos de Deus, para ser um cidadão do reino dos céus. E é isso que ele está fazendo. É por isso que ele ainda não voltou. Ele está esperando você abrir a porta. Ele está esperando eu permitir que ele verdadeiramente e realmente seja Deus na minha vida. Que ele seja não só o meu Salvador, mas o Senhor da minha vida. Aquele que manda, a quem eu obedeço por amor, porque ele é o meu Criador, ele é o meu mantenedor e ele é o meu Redentor. E aí, depois de um apelo desse, de um apelo, enquanto que a advertência é tremenda, é terrível, ele diz, se você continuar morno, eu vou vomitar você da minha boca. Aqui, o chamado de Jesus é de uma forma doce, suave. Ele diz, eu estou constantemente batendo na porta. Essa porta só você pode abrir, para que ele possa passar, entrar e fazer morada. E aí vem a promessa, a recompensa para o povo de Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem serão os vitoriosos de Laodiceia? Nós, agora, no último tempo da história da Terra, da história do cristianismo, da história da Igreja de Deus nessa Terra. São aqueles que permaneceram com Ele, que permaneceram e foram leais a Ele até o fim. Lembra? Lá em Esmirna ele disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E agora ele está dizendo, se você for fiel a mim até o fim, você vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como foi que Jesus venceu? Como é que Jesus viveu quando esteve aqui nessa terra? Jesus viveu aqui nessa terra para exaltar e glorificar o nome do Pai. Jesus viveu aqui nessa terra numa completa dependência do Pai. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, mesmo sendo Deus, passava noites e noites em oração. Quanto nós temos orado? Quanto nós temos buscado esse Deus? Quanto as pessoas têm visto esse Deus em nós? Para que isso aconteça, nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, ao que o Espírito está dizendo para você e para mim nessa noite. Para que nós possamos estar entre os vitoriosos, entre aqueles que receberão vestimentas brancas, a coroa de ouro simbolizando a vitória sobre o eu, sobre o pecado e sobre Satanás, nós precisamos abrir a porta para deixar Jesus entrar, enquanto a porta lá do céu ainda está aberta. O que você vai fazer? Vai abrir a porta ou vai deixar Jesus continuar batendo? Essa é uma escolha e uma decisão que é só sua. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, que amor é esse, Senhor?
Que determinação é essa, Pai? Tu és um Deus que estás ocupado há séculos e séculos, desde antes da fundação do mundo. Tu estás ocupado com a nossa salvação. Tu estás ocupado com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar ainda aqui nesse mundo, mas o teu objetivo maior é a nossa vida eterna. Por isso, Senhor, tu desces até a última gota do teu sangue lá na cruz do Calvário. E continuastes trabalhando, intercedendo por nós. Estás há 2000 anos lá no santuário celestial, intercedendo por esse querido que nos assiste através da internet, que acompanha esse estudo através da internet, por cada um de nós que aqui estamos. Não importa aonde estivermos, não importa o que estivermos fazendo, tu estás constantemente, noite e dia, 24 horas por dia, tu estás intercedendo por nós, tu estás cuidando da nossa salvação. Pai Santo, tem misericórdia de nós. Não permita, Pai, que isso seja em vão na vida de nenhum de nós que aqui estamos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a darmos ouvidos ao que o Espírito está nos dizendo essa noite. Nos ajuda a enxergarmos cada estudo desse, Senhor, como uma oportunidade que o Espírito Santo nos dá para conhecermos a Tua palavra, para entendermos a Tua vontade e o Teu plano para a nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a abrirmos a porta da nossa mente e do nosso coração e te recebermos de braços abertos, enquanto a porta da salvação ainda está aberta lá no céu. Pai querido, intensifica a Tua obra na nossa vida, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que lá no céu tu já tens a solução, a saída e a salvação para cada um dos teus filhos aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda a sermos cristãos genuínos, cristãos que ostentam para a salvação de outros o teu nome e o teu caráter, Senhor. Nos santifica cada vez mais, nos prepara, Senhor, para a tua volta, para aquele dia glorioso, quando então finalmente tu virás buscar o teu povo. Que o teu Espírito permaneça em nós, que teus anjos, Senhor, continuem à nossa volta. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos você na próxima semana, para juntos continuarmos nos aprofundando cada vez mais na palavra desse Deus que nos ama tanto que até morreu por nós. Até semana que vem. Fique na paz de Jesus. Até lá. Ligados na Palavra Profecias.